Eu saúdo aos irmãos com a paz do Senhor, né? A todos que essa entrevista vai chegar. Quero dizer que estou feliz, né? Pela oportunidade. Estou aqui com a irmã Odete, né? A esposa do saudoso pastor Raimundo Pereira Filho, que já está com 96 anos de idade. E louvamos a Deus por ela estar ainda conosco aqui. E eu creio que vai perdurar por muito tempo, porque Deus é bom. E eu sou filha do pastor Raimundo Pereira Filho. Meu nome é Sara e estamos aqui para contar alguma experiência, né? Que foram muitas experiências boas, muitas dificuldades que enfrentamos e que o pastor Raimundo Pereira Filho enfrentou, né? Quando pastoreava esse campo, contando com a trajetória desde Canabrava, Paraipaba, no ano de 1964, quando ele ainda era evangelista e foi empossado ali para pastorear o campo de Paraipaba. E o campo de Paraipaba abrangia toda essa região de Trairi, Canaã, Mundaú, Jandaíra, Córrego Fundo, toda essa região, e era um campo muito grande. E o pastor Raimundo Pereira Filho, com todo o seu esforço, ele fazia de tudo para alcançar as pessoas, para visitar as pessoas, para fazer o trabalho, porque ele tinha uma chamada que era maior, né, dentro dele de fazer a obra de Deus. E as dificuldades eram essas de se deslocar dali de Canabrava para vir dar uma Santa Ceia em Jandaíra, a cavalo e muitas vezes a pé também, juntamente com alguns crentes que naquela época se esforçavam também juntamente com o pastor para fazer a obra, para alcançar as almas. E foram muitas as dificuldades, não tinha carro. O seu carro era o cavalo alazão, quando não era o cavalo alazão, era o cavalo melado, eu me lembro. Eu era criança, mas eu me lembro dessa dificuldade, que é uma lembrança boa, mesmo com dificuldade, mas a gente lembra que Deus, Ele operava em tudo, né? Ele foi muito bom, Deus, nesta obra, nessa trajetória do pastor Raimundo Pereira Filho. E as pessoas também, elas eram muito esforçadas, elas ajudavam. E muitas vezes ele veio de lá de Canabrava para dar a Santa Ceia a um crente lá em Jandaíra, né? E as dificuldades eram muito grandes. E eu lembro que ele se preocupava muito com as pessoas. E ele procurava trazer projetos para beneficiar os irmãos carentes, que na época era muita carência, dificuldade financeira, e ele fazia tudo para ajudar. E tinha um projeto que ele tinha de alfabetização, porque ele conseguia um projeto americano, né? A gente chamava América, eu não sei agora no momento o nome certo, mas eu sei que não era daqui do Brasil, vinha de longe, vinha da América. E nesse projeto ele conseguiu roupas, alimentação, muita coisa boa que vinha, né, dos Estados Unidos. E ali ele distribuía com os irmãos carentes. E ali era uma festa. Eu sei que se tem alguém ainda vivo dessa época, lembra disso ainda. E tem, porque tem pessoas que às vezes conversam comigo e lembram desse tempo que Deus, Ele se fazia presente nessas manifestações, nessas ajudas, nesse esforço do pastor Raimundo Pereira Filho e na sua trajetória aqui. E ele ficou nessa longa trajetória de alcançar toda essa região, né, com seu esforço, muita dificuldade, porque não era fácil. Sabe que essa região era muito grande, era um campo só. E ele vinha lá de Canabrava no seu cavalinho para cá, Canaã, como eu já falei, e ele sempre fez de tudo, né, para alcançar as pessoas. E ele chegou em outubro de 64
e ficou nessa trajetória de alcançar todo esse campo até 1973. Em 1973, a gente foi dividido o campo, porque o pastor regional, o pastor de saudosa lembrança, Emiliano Ferreira da Costa, achou que estava muito pesado, a responsabilidade estava muito grande, o campo estava se expandindo, as almas estavam sendo salvas, né? E estava muito grande a responsabilidade, e o pastor Raimundo Pereira Filho já não estava mais alcançando por causa de ter crescido muito a obra de Deus, muitos pontos evangélicos, né? Então estava difícil. Então o pastor Emiliano resolveu dividir o campo. Ele dividiu o campo de Trairi, né? Ficou Canabrava e Trairi. E o pastor Emiliano perguntou ao papai, pastor Dico, onde ele queria ficar, se ele queria ficar em Trairi ou se ele queria ficar em Canabrava, campo de Paraipaba. E ele optou por ficar em Trairi, né? E a gente veio em Trairi. E na época, em 73, quando a gente veio para Trairi, a igreja já tinha feito a igrejinha, entendeu? Mas nós fomos para Córrego Fundo, porque não tinha casa pastoral. Tinha a igreja, mas não tinha casa pastoral. Tinha um terreno, mas não era da igreja, e o papai teve que negociar para poder, né, ter o terreno da igreja para fazer uma casa pastoral. E nós passamos assim, em torno de 73, eu acho que 74 até 75, a gente ficou em Córrego Fundo, né? E o papai, ele optou para fazer a sede em Trairi. Eu acho que o amor dele foi tão grande por Trairi que os irmãos até de Córrego Fundo queriam a sede lá. Por quê? Porque já era uma igreja já antiga, já o Córrego Fundo é bem mais antigo do que Trairi, né? E os pastores, eles não alcançavam ainda Trairi. Eles só alcançavam mais aquela região de Córrego Fundo. E o papai amou muito aqui a igreja, que optou por fazer a sede em Trairi. E fez, Deus deu graça. E depois, nós já estando em Córrego Fundo, de 73, né? Quando viemos para lá, os irmãos arranjaram uma casinha, eu me lembro muito bem. Essa casinha era do irmão Raimundo Chiquinho, que já dorme com o Senhor. E ele arranjou essa casa e a gente ficou lá até concluir a casa, né, pastoral. E quando ainda não estava nem pronta direito, acho que só cobriu e colocou as portas, a gente veio com mudança e tudo de Córrego Fundo para Trairi, para ficar ali, né, vizinho à nossa sede, que é hoje, né, nosso grande trabalho aqui em Trairi. Então, essas foram, assim, dentre outras dificuldades, que são muitas, mas que Deus deu graça, né? E ele pastoreou esse campo entre Paraipaba e Trairi entre 22 a 23 anos, nessa média, né? E quando foi no 84, deixa eu ver, em 1984, se eu não me engano, né? Ele faleceu em agosto. Jesus aprove, né, a Deus ter recolhido, porque já estava cansado da sua lida. Ele já tinha dado o seu máximo na obra. Ele se doou por esta obra. Ele se doou por esta obra. E é isso. Pastor Raimundo Pereira Filho se doou por esta obra. Era um homem de oração, um homem que, né, que viu a obra de Deus assim como a coisa mais importante da sua vida. Foi um homem muito abençoado. Deus até hoje tem nos abençoado através da sua vida. Tem abençoado a família, a sua esposa aqui, né, já dessa idade. Deus tem cuidado. E eu sei que ela gostaria de falar muita coisa, mas ela tem coisas que ela não lembra, mais, né? Mas eu, por ser a mais nova, eu lembro de muita coisa. Muita coisa. Eu me lembro que uma vez, Wagner, ela chegou umas pessoas lá em Canabrava ainda. E
e não tinha comida. E a mamãe foi pescar. Mas outras pessoas, outras irmãs. O povo lá era muito carismático, assim, eles gostavam de ajudar com o que tinha. O que eles tinham, foi uma igreja que cuidou muito, lá em Canabrava, no início. Cuidou muito da gente mesmo. E essa mulher aqui, guerreira, ela pescava para alimentar os crentes. Pescava para alimentar os crentes. Isso é muito gratificante, isso é coisa que marcou muita gente. Vocês faziam reunião com os irmãos, os trabalhadores, e a gente não tinha... E uma vez também, eu me lembro que era uma escola bíblica dominical, e nós não tínhamos carne. E os irmãos, eles iam de longe para a escola bíblica, para ficar para o almoço, e não voltava. Ficava para o culto, né, porque era muito longe. Então vinha aquelas caravanas de irmãos para ficar o dia todinho, só ia depois do culto à noite. E eles tinham que almoçar e tinham que jantar. E Deus, ele providenciava, não faltava nada. De uma vez, mas de uma vez não tinha carne. E eu não sei como foi que aconteceu. Esse irmão também, ele já dorme com o Senhor, irmão Chico Maroca, o nome dele, ele é de Calubi. E aquele irmão matou uma caça, essa caça se chama-se veado, né? Os pessoal chamam aquela caça veado. E ele matou e trouxe, sem mais nem menos ele trouxe. E é uma história interessante, né? Mas é verídica. É verdade. E eu me lembro que a mãe pegou esse animal e fez desse animal uma iguaria deliciosa, que eu acho que hoje eu não comi ainda coisa tão gostosa, que ficou que não... É assim, não tinha muita diferença da carne que a gente come hoje. E todo mundo almoçou, né? Ficou satisfeito e à noite também ela ainda sobrou e jantou e depois todo mundo foi para o culto e foi uma bênção. E depois do culto eles regressavam para suas casas, né? Daquelas regiões ali por perto. E era assim, a nossa vida ela foi cheia dessas coisas, né? Dessas experiências. São experiências que a gente não esquece, né? E aqui em Trairi, quando ele começou, né, que foi dividido o campo, de 73, que a gente veio para pastorear só Trairi, e aí ficou Canabrava para trás, tivemos muitas experiências boas também. O Senhor se fez presente, Deus abençoou poderosamente essa igreja. Eu me lembro que tinha oração de madrugada e os irmãos vinham lá da Barrinha orar. 4h30, 5h da manhã, os irmãos já estavam na porta. Só que o papai também já estava dentro da igreja, né, esperando os irmãos. E eles vinham e era oração, todas as madrugadas tinha, eu me lembro. Tinha culto matutino, né, muitas coisas que a gente sente falta hoje. Embora que a obra tenha crescido muito, Deus tenha abençoado poderosamente a obra, os pastores que já passaram por aqui. E hoje, né, nós parabenizamos o nosso pastor Sérgio, que está pastoreando esta grande obra, né, que eu tenho para dizer que Deus continue abençoando nosso pastor, né. E é isso mesmo, para que uma obra ela tenha êxito, ela tem que ter os pioneiros para trás com as suas histórias para contar, né. Eu acho que o bom de tudo é isso, que primeiro Deus preparou, assim como João Batista foi preparado para, né, preparar o caminho, as veredas de Jesus. Tiveram também aqui na terra os pioneiros, os pastores pioneiros, para fazer isso, né, para que a obra ela cresça. E eu espero que esta obra ela cresça de mais e mais. E que Deus continue abençoando, né, esta obra poderosamente. E diante de muitas outras coisas que nós poderíamos falar, eu acho que isso aqui já é o suficiente para nós saber que Deus, Ele ama esta obra aqui em Trairi, desde o início até agora. Que Deus abençoe. E é isso, gente, um pouquinho só da trajetória do pastor Raimundo Pereira Filho.
de Deus para cooperar na obra de Deus em Trairi no mês de abril, dia 20 de abril de 85. E assumimos ali como co-pastor do pastor Tito no dia 7 de julho de 85. E 1 ano e 2 meses depois, o Senhor levou o pastor Tito e assumimos ali o pastoreio da igreja até dezembro de 89. Foi o período que estivemos ali fazendo a obra do Senhor para a glória de Deus. O trabalho desenvolvido neste período foi muito glorioso. Tivemos alguns desafios. Foi levar a palavra de Deus àquelas localidades onde não tinha o Evangelho. E Deus nos abençoou grandemente e tivemos a oportunidade de fazermos o templo ali, o córrego dos Costa, e ali nós tivemos um grande desafio. Estávamos fazendo ali culto evangelístico quando aproximadamente umas 30, 40 pessoas chegaram ali tudo armado de facão, de foice e até de arma de fogo para acabar com o culto. Mas Deus nos deu vitória e o culto só terminou quando deveríamos realmente terminar, e Deus nos guardou e nos livrou ali daquele povo que ainda não conhecia o grande amor de Deus. Mas Deus, através da sua graça salvadora, passou a salvar parte da família daquele povo, e hoje nós temos ali, para a glória de Deus, no Córrego dos Postos, uma obra maravilhosa para a glória de Deus. Posso dizer, para a glória de Deus, que uma experiência que nos marcou, e eu fiquei muito maravilhado, quando nós começamos a evangelizar o Passa-Lição. Nós dirigimos ali talvez uns 8 a 10 cultos sem haver nenhuma decisão, mas para a glória do nome do Senhor, naquele culto que nós fomos dirigir, ali no dia de sábado à noite, Deus abriu as portas da salvação e 14 vidas se renderam para Cristo naquele culto. E nós ficamos muito maravilhados, porque nós sabemos que ali foi uma ação de Deus para nos dar mais ânimo para a gente continuar fazendo a obra do Senhor com amor e na esperança de que o Senhor está sempre operando nas nossas vidas, porque a obra é dele e é ele o grande abençoador. Não temos dúvida de que o Senhor está aí para vos abençoar e guardar e livrar do mal, e vocês cada dia se enchendo mais do amor de Deus para ajudar o servo do Senhor, pastor Sérgio Paulo, e todo o ministério a fazer essa obra santa, ganhar alma para o reino de Deus e realmente cumprir com essa missão gloriosa, que é de resgatar as almas das mãos do tentador e libertar do poder do pecado através da santa palavra de Deus, que Jesus mesmo dizia para os que criam nele: se vós permaneceis nas minhas palavras, verdadeiramente serei meus discípulos, conhecerei a verdade vos libertará. João 8, 31 e 32. Que Deus em Cristo nos abençoe e guarde. Amém. Eu cheguei no Trairi, o pastor era o Francisco Prudêncio, que tinha substituído o pastor Dico. Não, a igreja não tinha muito membro. Não posso dizer que até foi para ser. Não dá para eu dizer que até porque foi preciso fazer o levantamento de todos os membros. Fazia 6 anos que os membros não tinham cartão. Porque todo mês de dezembro os pastores recolhiam os cartões para avisar. E o pastor Dico colheu os cartões, recolheu, e o pastor Prudêncio não deu tempo de fazer em 6 anos, aí não tinha, foi preciso fazer novo fichado de casa em casa. Também o campo era pouco, viu? O campo tinha a congregação de Canaã e tinha, parece congregação do Córrego Fundo, Córrego dos Furtados. Então tem mais a congregação de Jandaíras. Tinha também a congregação de Mundaú, certo? Bacumixá, Água Boa, Gualdrapas, Frecheiras e o Templo 7. O templo, mais ou menos, o comprimento é o que está hoje, viu? E largura também, foi só ampliado.
dentro e à frente, pelo pastor João Viana. O número de crentes era pequeno, viu, mas tinha as congregações. Mas a igreja na época estava sofrendo uns problemazinhos, até de... O pastor estava sofrendo, porque apareceu uns inimigos aí, eu digo inimigo, pessoa querendo ajudar e fazer desmantelar, viu? O pessoal que vem de Fortaleza e tal, é um grupo de desordenados, mas isso eu acabei logo. Aí o tempo foi bom, viu? Teve muito progresso, graças a Deus. E saí de lá, tinha alguns pontos de pregação. Canaã tinha um ponto de pregação bom e tinha congregação, né? E tinha Gurguri. Gurguri, na hora, quando eu saí de lá, estava iniciando, mas tinha um bom número de crentes, viu? Ou tudo sedento, tudo. Gurguri fazia parte da congregação de Corvo dos Surtados. E Corvo Fundo tinha algumas adjacências, alguns pontos de pregação. Que esse eu fazia só visitar, que os cultos eram nas congregações, viu? Os pontos de pregação eram dias, viu? Mas a gente fez um bom evangelismo, graças a Deus. Nós trabalhávamos todo dia, então tinha culto. E tinha coisa. Nós saía um grupo de 15 obreiros. Eu ia no meu carrinho, tinha uma caminhoneta velha à minha disposição. E nós começávamos a evangelizar lá nós passávamos direto, a última turma ficava no Barrento. Quando terminava lá no Barrento, a gente vinha juntando. Se não tivesse havido uma necessidade de eu sair de lá, eu teria passado mais tempo e tinha dado segundo o que Deus tinha me revelado, viu? Mas houve um grande despertamento e não estou lembrado se em 91, me parece que foi em 91, cheguei em 89, em 90, mês de julho, ou que tenha sido em 91, fiz um congresso de jovem, ceifeiro da última hora, era o título do congresso. Foi muita gente e tinha lá a diretora do colégio que ela não dava muito valor a crente, viu? E eu querendo falar o colégio para os irmãos, não, ela e tal, mas um dia está em frente à congregação, quando ela passou na outra calçada, eu procurei falar com ela, ela disse, pois não, você vai lá que eu quero entregar as chaves. Eu fui, me entregou tudo, não precisei levar nada para lá, tudo tinha. A cantina entregou a chave, entregou tudo, foi uma grande festa, viu? Foi 3 dias de festa. Trabalhei lá 2 anos e 6 meses. Agradecer a Deus e a igreja, os obreiros, né? A igreja, de modo geral, né? E as oportunidades que tivemos, e foi tudo maravilhoso, viu? Não teve problema, graças a Deus, tranquilo. Então, quero agradecer a Deus por isto e o campo de Trairi. Quero, nesse momento, saudar a todo o povo de Deus com a paz do Senhor. Quero informar para todos que a Igreja Assembleia de Deus no município de Trairi foi pastoreada por mim de 1991 a 1993, vindo eu da Igreja Assembleia de Deus do município de Barreira. Fui enviado pela convenção e, então, para a Assembleia de Deus do município de Barreira, houve a permuta entre eu e o pastor Benedito Hermes de Vasconcelos, que foi pastorear a Igreja Assembleia de Deus em Barreira. E, nessa época, houve muitas bênçãos de Deus nesse trabalho. Esse trabalho cresceu bastante. Foi uma época frutífera. Houve muitos batismos com o Espírito Santo, houveram muitas conversões,
foi verdadeiramente um período de crescimento que a igreja passou. Foi um período verdadeiramente frutífero para a Assembleia de Deus no município de Trairi. Não obstante as grandes dificuldades que enfrentamos, não havia essas estradas que hoje temos, estradas asfaltadas, eram carroçais de areia, muita areia, carros atolavam na estrada. Houve uma vez que dormimos no mato, porque o carro deu prego, mas houve grandes dificuldades, mas houve grandes bênçãos e muita coisa boa aconteceu. Nessa época, eu tinha 4 homens valorosos que ajudavam diariamente nesse trabalho, nos pontos de trabalho, nas congregações e nos pontos de trabalho, local que se dirigia culto, às vezes só uma vez em 15 dias, mas ao todos eram quase uns 40. E haviam 4 homens comigo trabalhando, sendo José Feitosa, José Odílio, Salles Matia e Israel Freire. Esses 4 grandes, valorosos servos de Deus foram grandes ajudadores. José Feitosa tinha um carro velho, um Maverico, e então colocavam um bujão de gás e se abarcava pelas estradas. E nós fizemos um trabalho que verdadeiramente, eu tenho certeza que marcou muitos irmãos e marcou também a produção e o crescimento da igreja. Que Deus possa nos abençoar e que saibam todos que foi um período de grandes dificuldades, de grande crescimento, de grandes bênçãos que nós desfrutamos na presença do Senhor. Trairi, para mim, foi uma autoescola, ou uma escola de renomado ensinamento, mas foi também local que tivemos muitas bênçãos e muitas vitórias. Então, quero parabenizar a Igreja Assembleia de Deus em Trairi pelos seus 50 anos de valorosos trabalhos e de muito crescimento. Que Deus possa abençoar mais e mais, hoje e sempre. Hoje, porém, nós estamos aqui, morando aqui no Canaã, distrito do Trairi. Isso já há quase 11 anos. Porém, estamos felizes, agradecidos a Deus. Estou jubilado. E como disse para a convenção uma certa vez, estou jubilado, mas não estou morto. Estou vivo e atuante. E quero agradecer a Deus por esta vitalidade e quero dizer para os amigos que estamos aqui morando na minha casa aqui na Canaã, ou Canaã, felizes e abençoados por Deus. Amém? Aqui, na época, era o pastor Botelho. O pastor Botelho tinha que sair. O Ramalho lá de Irauçuba não podia ficar. Aí então, o Monteiro, que tinha sido pastor em Manaus, estava de reserva aqui, morando aqui na Gualdrapa, ia para lá. E então me dizia que eu era futuro aqui de Amontada, de Trairi. Aí eu vim, olhei tudo. Resultado que diz, fui lá no pastor, disse, pastor, o meu tempo no Paracuru está terminando.
Se o senhor me der o Trairi, eu aceito. De preferência o Trairi. Ele disse, o Botelho não pode ficar lá, já quer sair. O Ramalho não pode ficar lá na Irauçuba. Então, mesmo o carro faz o trajeto, faz todos os três. Você vai, pega a sua mudança, deixa no Trairi, pega do Botelho, vai para Irauçuba e da Irauçuba vem para o Paracuru. E aqui vim. Aí começamos a trabalhar na direção de Deus. Então, Deus abençoou, construí muitos templos, fiz a sede, meu terreno do refeitório e tantas outras coisas. Deus abençoou de um modo especial. Muitas congregações. Teve um dia que eu fui reformar a primeira igreja lá da Água Boa, eu saí às 3 horas da manhã com o Zé Odílio e o irmão aqui, que era o meu pedreiro, João Batista. Já tinha acertado com eles, que era para tirar o teto, mudar tudo novo e tal, para terminar no domingo. Aí eles toparam, 4h30 da manhã eu estava cavando buraco lá, porque não tinha dame de ferro na época. Então, viemos terminar no domingo, às 8 horas da noite. Aí liguei para o irmão Zidório para dirigir o culto, que eu só podia vir depois, não dá tempo. Assim terminamos lá, depois construiu outro templo novo e assim tantos por aí. Então, Wagner, eu louvo a Deus, porque Deus me deu vitória. Hoje estou aqui na minha casa, fiz a casa para a irmã Odete, esposa do primeiro pastor que fixou aqui, uma família de bens, esta propriedade foi deles, e Deus me tocou para construir a casa para eles, está lá, abençoado. Então, eu tenho motivo de agradecer a Deus. Saúde os irmãos, com a paz do Senhor. Estamos para um momento muito importante na nossa igreja, Assembleia de Deus. E para essa data, estamos a trazer alguns relatos aos irmãos a respeito do nosso ministério no campo do Trairi. Já sou o 9º pastor aqui à frente da obra de Deus no Trairi, pela misericórdia de Deus. Assumimos esse trabalho dia 31 de agosto do ano de 2013 e posso dizer que até aqui tem nos ajudado o Senhor. É de fato um desafio muito grande pastorear o povo de Deus, especialmente na igreja do Porto de Trairi, que teve grandes homens de Deus que nos antecederam, dando a sua contribuição no crescimento da obra de Deus. E na data mencionada, Deus nos concedeu o privilégio de dar sequência à obra de Deus como pastor no campo. Durante esse período em que estamos à frente da obra de Deus aqui no Trairi, como pastor titular, pastor presidente, nos esforçamos para fazer alguma coisa, deixar a nossa parcela de contribuição para o crescimento do reino de Deus. Logo que assumimos o campo, nós sucedemos, lógico, o pastor João Viana da Silva, que passou 14 anos à frente dessa obra, e sucedendo ele, tivemos a visão de fazer uma reforma logo da casa pastoral, o que fizemos no período de 3 meses e alguns dias. Reformamos a casa pastoral e logo pensamos em congregações, e construir algumas congregações, pois o Trairi, para quem não sabe, é um município grande, de mais de 60 mil habitantes, e nós temos mais de 209 localidades. E na época em que assumimos o campo, nós tínhamos a igreja sede e 17 congregações. E então procuramos dar uma volta pelo campo e ver os locais onde a gente precisava construir. E nessa visão nós fomos expandindo o trabalho aqui no Trairi. Concluímos a congregação de Chão Duro, que o pastor João Viana tinha começado, né? Já tinha coberto,
já estava bem encaminhada, nós fizemos a conclusão dessa congregação e empossamos ali um dirigente, um supervisor. E logo após também já partimos para construir a congregação de assentamento da Batalha, construímos também a congregação de Mundo Novo, de Zé Aires e também a congregação de Boa Esperança, que fica aqui na área de sede, né? É um bairro aqui do Trairi, da sede do Trairi. Construímos também a congregação em Poço dos Cavalos, construímos a congregação de Lagoa de Dentro, Barreiro e agora estamos concluindo a congregação de Novo Trairi. Somando aqui 9 congregações, né? São 9 novos trabalhos que já fazem parte da nossa gestão. E durante esse período em que estamos à frente da igreja, nós batizamos mais de 900 irmãos em Águas. Realmente é muito gratificante a gente ver que Deus ele tem nos agraciado com esse crescimento, com tantos novos irmãos que desceram as águas batismais e estão congregando e servindo ao Senhor. Para nós, uma alegria muito grande. Concluindo agora a congregação de Novo Trairi, ainda temos alguns trabalhos a fazer nas congregações, não muita coisa, mas é projeto nosso. Dar a sede do Trairi, a igreja sede, um novo templo. E temos anunciado já há algum tempo, mas sempre o campo tem nos pedido as congregações. Mas no ano de 2022, se Deus nos permitir, estaremos trabalhando pela nossa nova sede. Projeto de climatização, de mudanças que são, por demais, necessárias à nossa igreja sede no Trairi. Então, Deus ele tem nos abençoado até aqui e eu agradeço a Deus por esse privilégio tão grande, porque Deus, ele, em sua infinita misericórdia, nos vocacionou e nos chamou para uma missão tão nobre, porém não fácil, mas muito nobre. Agradeço a Deus pela vida do pastor João Viana da Silva, meu pai, que chegando aqui no ano de 1999 nos acolheu e nos colocou muito cedo para trabalhar com a liderança de jovens e em algumas congregações. Passamos pela congregação das Flecheiras, quase 4 anos, depois fomos para a congregação das Baldrapas, passamos 3 anos, passamos alguns dias na congregação de Guajiru e também de Córrego Fundo, fazendo transição de supervisores. Além do mais, também o pastor João Viana, no ano de 2005 para 2006, nos convidou para ser vice-presidente do campo do Trairi. Então, essas oportunidades, todas elas, muito nos ajudou a chegar até aqui. Agradeço a Deus pela vida da minha esposa, irmã Nádia, que tem sido uma companheira de todas as horas. É uma ajuda de todos os momentos. Meus filhos que têm compreendido a nossa missão, que não é fácil. Agradeço a Deus também pela pessoa do nosso vice-presidente, um amigo, companheiro leal, o nosso irmão presbítero João Jobson, que está conosco desde o princípio, quando assumimos o campo. Agradeço a Deus pelas nossas lideranças de congregações, são 26 supervisores de congregações, que são pessoas que estão trabalhando juntamente conosco pelo crescimento do reino de Deus. Agradeço a Deus pela vida de todos os nossos irmãos do ministério. São mais de 300 obreiros que têm trabalhado conosco, sempre em obediência, acatando as nossas orientações, e o resultado é a saúde espiritual da igreja do Trairi. Agradeço a Deus por estar aqui nessa data tão importante de 50 anos do Templo Sede. Quero dizer para a Igreja do Senhor que durante esse período nós fomos
muito desafiados. O trabalho e a missão de pastorear, de fato, é um grande desafio. Nos trouxe muitas experiências e as experiências continuam acontecendo. E dentre todas essas experiências que experimentamos aqui no campo do Trairi, uma delas que muito nos marcou foi quando o nosso filho, Pedrinho, que foi acometido de uma enfermidade chamada leucemia linfóide aguda, uma doença muito séria no seu sangue, no ano de 2011, ele entrou no tratamento e teve a sua melhora, né? E estava caminhando já para a sua alta médica, né? Como sendo curado da enfermidade, mas no ano de 2017 essa enfermidade voltou e voltou muito forte. Então foi um período assim muito difícil, né, para a gente, para mim, para minha esposa, para todos nós. E durante esse período o que muito me marcou foi ver a igreja do Trairi conosco, né, lado a lado. Foi uma igreja que muito orou por nós, muito intercedeu por nós. Em nenhum momento a igreja do Trairi nos deixou só. Todo o quadro de obreiros entendeu a nossa situação. O nosso filho teve que ser levado para a cidade de Curitiba, no Paraná, e ali foi praticamente 8 meses de luta, né? E eu tive que ir algumas vezes, cheguei a passar quase 2 meses ausente da igreja, mas muito nos marcou aqui a lealdade da igreja do Trairi, desde o nosso vice-presidente, como todo o ministério, todas as congregações, todos os irmãos estiveram conosco, e isso foi muito marcante para a gente. Vamos levar essa experiência por toda a nossa vida e a nossa gratidão a toda a igreja do Trairi. Para a igreja do Trairi, eu vou deixar 2 versículos para que vocês meditem tenham isso guardado em vossos corações. E não se esqueçam, porque se chegamos até aqui, é porque o Senhor tem nos ajudado. A carta aos Hebreus, capítulo 6, verso 11, diz assim: desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência, para a plena certeza de esperança. Então, igreja, vamos mostrar o mesmo zelo e a mesma diligência até o final. Não vamos arrefecer a nossa fé, na nossa caminhada, vamos continuar firmes, porque nós temos a convicção de que nós seremos a igreja do arrebatamento. Tendo em vista tudo que temos vivenciado nesses dias, é quase certo nós estarmos aqui para, no dia determinado por Deus, ouvirmos o toque da trombeta e subirmos cantando o hino da vitória. Então, um forte abraço a todos, mais uma vez, muito obrigado. Nós louvamos a Deus, né, por esta data tão significativa, tão expressiva, cheia de significados, de relevância para a nossa caminhada. Nosso templo sede hoje, o nosso quartel general, de onde emana as ordens, as orientações, está completando meio século. É uma história, né? Meio século ali, de muitas lágrimas, de muitas batalhas, de muitas conquistas. E falar nesse momento tão histórico, tão extraordinário, é dizer para os irmãos, sobretudo aqueles que se congregam, que fazem parte do movimento Assembleia de Deus Ministério do Tempo Central aqui no Trairi, que nós já irrompemos meio século. Ou seja, somos uma igreja que, como instituição, já fomos postos à prova e ultrapassamos, né, a barreira aí do tempo histórico,
um movimento para se afirmar, ele precisa pelo menos de meio século. E a Igreja Assembleia de Deus aqui na sede de Trairi já está completando meio século. Então, é algo assim, bodas de ouro, isso é algo extraordinário, que as palavras nesse momento é só de agradecimento a Deus e poder ter esse prazer, essa alegria de pertencimento, ser hoje, para a glória de Deus, você dizer, eu faço parte da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Tempo Central, em Trairi. Se existe um orgulho santo, é isso que rege o nosso coração. Entretanto, muito já foi feito, mas ainda há muito para se fazer. E pesa em nós a responsabilidade, uma transição também de gerações que está aí. Essa geração que hoje tem uma marca indelével, que é a marca da cultura digital, dos nativos digitais. E hoje a maior tarefa, o maior desafio da igreja é justamente você ter de um lado aqui a modernidade, todas as parafernálias da modernidade, de outro lado aqui aquilo que João diz, filhinho, eu não vos escrevi mandamentos novos, ou seja, você juntar essas duas peças e ter uma igreja com uma juventude forte, com uma juventude que ama a Deus acima de tudo, e esse amor é manifesto por meio da oração, da dedicação à palavra de Deus e a tudo aquilo que a igreja se propõe. São 50 anos de história, 50 anos de vitórias, que eu costumo sempre dizer, a igreja, o marco principal é Cristo, ele é a pedra angular, mas essa pedra, ela está posta, você não vai encontrar a pedra desanexada. Essa pedra, ela está fundamentada na história. A cruz de Cristo, ela estava cravada no chão, cavaram um buraco no chão e colocaram o pé da cruz de Cristo para sustentar. Então, se a terra sustentou a cruz de Cristo, significa dizer que a história, a igreja, a instituição, ela precisa ter a sua história. E a nossa história é uma história muito bonita. Inclusive, o pastor presidente hoje das Assembleias de Deus no estado do Ceará, pastor João Gonçalves Mendes, carregou água, como ele sempre diz, aqui sobre os ombros, sob a direção do pastor Raimundo Pereira Filho, vulgo, pastor Dico, para construir esse templo, com os nossos pioneiros, que alguns hoje ainda estão vivos, irmão Lucas Paraíba, a irmã Odete, e tantos outros que nos foge à memória a essa data. Mas que esses são fatos que nos trazem emoção e um saudosismo ao mesmo tempo.